Antônio Pacheco Guerreiro. Hoje nós vamos dar continuidade àquela sessão que eu criei aqui, digamos, aquela série dos patriarcas. Falei sobre o meu avô, Aristides Cunha. Há dois vídeos atrás, os últimos dois vídeos eu divulguei o nosso network e a gente está retomando essa série, eu diria, sem sombra de dúvida, com o personagem principal. Fique registrado para a história. Antônio Pacheco Guerreiro. Meu avô. Ele não foi meu avô biológico, mas foi meu avô de coração, de criação. E assim, como aconteceu com meu outro avô, eu vou falar coisas que eu não tenho certeza são lembranças de infância. Mas assim, esse meu avô, ele nasceu na Bahia, salvo engano, em Maragogi, e ele cursou ciências contábeis e veio aqui para o estado de São Paulo. A minha avó é da Marcília, ela é casada com meu avô Dino Marcili, e enquanto eles eram casados, ela teve uma relação extraconjugal com esse meu avô, chamado Antônio Pacheco Guerreiro. Eles tiveram um caso e isso levou à separação da minha avó com o meu avô biológico. Gente, eu não estou aqui julgando se é bonito ou não, estou falando dos fatos. O meu avô biológico, Dino Marcili, que eu vou fazer mais um vídeo sobre ele, da parte de mãe, eu já fiz da parte de pai, estou fazendo o meu segundo avô por parte de mãe. Ele se casou com uma senhora chamada Geni e se mudaram para Praia Grande. E a minha avó, Eda, minha avó biológica, mãe da minha mãe, e o meu avô Antônio, apesar que eu não chamava ele por esse nome, eles se, entre aspas, casaram, juntaram e ficaram morando na cidade de Santos. E isso aconteceu antes de eu nascer. E o meu avô biológico materno, o Vodino, ele morava na Praia Grande, ele era muito ausente, ele quase não vinha para São Paulo. E quando eu era bem pequeno, por conta de toda essa briga e também da minha mãe manter contato com o segundo marido da minha avó, por... ele era um cara que, assim, a fama que o meu avô Dino, vou fazer o vídeo dele, mas tinha, é que ele é um cara na dele, sem muito contato, meio amargurado por tudo que tinha acontecido. Então a gente não tinha uma relação, quando a gente era pequeno, muito grande com ele. Por outro lado, quando eu era um bebê, o meu avô, eu vou chamar o apelido dele era Ica, I-C-A, Ica. Ica o Guerreiro. Meu avô Ica, esse é o meu apelido, eu nem sei por quê. Mas ele me criou como se fosse um avô e literalmente foi a pessoa da minha família, porque a minha família a gente tinha uma grande condição econômica, mas não tinha muito afeto. Meus pais não davam muito afeto para a gente. Então ele foi o cara que realmente nos adotou como filho, neto, tudo que você puder imaginar. Era um cara compreensivo, era um cara que tinha uma energia gigantesca. Eu vou falar sobre ele hoje principalmente. E aí, quando era pequenininho, como eu te disse, ele cresceu com o meu avô, mas assim, ele tinha um apelido, porque ele era já era bem velho, tá? Então ele era baixinho, careca, e o apelido dele era Careca. Eu chamava ele de Careca ou de Voica. E assim, diferente da minha família, que era meio distante de mim, e eu também era meio distante deles, não sei explicar o motivo, mas eu sei que eu era um bebê ou uma criança, então os adultos é que tem que gerenciar essa parte em relação ao filho e não o contrário. Eu cresci muito sem esse afeto, cresci com muitos bens materiais. A gente morava num apartamento gigantesco, e depois a gente mudou para um outro que tinha uma cobertura, tinha piscina, cobertura, mas. E a única pessoa que realmente, hoje, depois adulto, entendendo como você tem que tratar uma criança, e sendo pai, quem me tratou da forma adequada, ao meu ver, foi o meu avô, que não era meu avô de sangue, mas era meu avô de coração. Ele dava atenção pra gente, brincava com a gente, levava com a gente no shopping. Ele até mimava a gente um pouco. Então, comprava presentes no aniversário e tudo mais. E aí, a gente desenvolveu uma relação muito próxima com ele. E assim, o que que eu sei dele quando ele era jovem? Ele era aquele cara super pegador, né? Aquele cara mulherengo que tinha uma lábia muito grande, meio malandro assim, sabe? De fazer rolo de negócio e tudo mais. Só que era um cara que tinha um coração gigante. E um ponto dele que se destacava muito. Eu convivi com ele, sei lá, do dia que eu nasci até os 26 anos, sei lá, quando ele morreu. Eu nunca vi ele de mau humor, eu nunca vi ele triste. E o período final da vida dele, ele estava com câncer maligno. Ele morava no interior de São Paulo. Em um determinado período da minha vida, eu larguei minha vida em São Paulo, larguei meu emprego, mudei para lá
para conseguir um remédio para ele, uma liminar de um remédio que chamava Nexivar, Sorafenib. Era um remédio, tipo um remédio específico para o câncer, que custava 16 mil reais. E meu avô ele ganhava tipo dois salários mínimos de aposentadoria. E o advogado lá do interior não estava conseguindo fazer nada. Aí eu fui, em 5 dias eu consegui eliminar e putz, discuti até com um cara que era ligado ao governador na época, mas eu vou e resolvo, né? Mas eu me lembro dessa época, ele estava com câncer, ele estava mal, estava definhando um pouco, e ele mantinha esse sorriso, essa energia. Isso é uma coisa que sempre me impressionou. Eu queria ser assim. Tipo, ele acorda iluminado e dorme iluminado, entendeu? O cara que pisa num prego e fala, ah, ainda bem, podia ser meu olho e não o meu pé. E não que eu seja um cara ultra negativo, não. Eu sou um cara neutro, assim. Ah, depende de fase do que está acontecendo na minha vida, mas assim, penso sempre positivamente. Ajo dessa forma. Mas não do jeito que ele fazia. Ele refletia otimismo, entendeu? Ele estava sempre bem. Ele estava sempre na abundância. Então ele estava na merda e estava, opa, consegui pegar uma mexerica aqui, tem aqui um gomo, qualquer coisa para ele era uma abundância. Ele vibrava a abundância independente de tê-la materialmente. São coisas que eu queria dominar e aprender com ele. E assim, esse meu avô, ele tinha algumas coisas engraçadas. Eu meio que abusava dele também. Por exemplo, quando era meu aniversário, eu sempre fui muito ansioso. Coisas que eu tratei com o tempo e melhorei muito, mas quando eu era pequeno. Aí, meu aniversário no dia 11 do 7. Eu acordava ele, tipo, 6 horas da manhã pra gente ir comprar um presente. Aí a gente chegava, naquela época tinha pouquíssimos shoppings em São Paulo, tá? Chegava no shopping Morumbi, tinha uma loja chamada Brinquedos Laura, que o chão dela, não sei se foi um erro de reforma, mas era todo zoado, eles fizeram uma decoração de lua. E ali tinha os brinquedos. Quais eram os brinquedos? Star Wars, Marvel, essas coisas. E depois de fitinha de videogame, de Nintendo. Cara, a gente chegava lá sempre antes do shopping abrir, ficava uma hora esperando. Quando eu chegava na loja, eu sempre fui um cara, eu quero isso. Só que naquela época era diferente, não existia internet, não existia. Puta, me fugiu o nome da palavra. A globalização não existia. Então a gente ia na loja sem saber o que tinha. Então eu ficava encantado com aquela. Tinha umas máscaras do Star Wars, espada, e era de chumbo os bonequinhos do Star Wars. É bem antigo isso, tá? Então eu levava um tempo para escolher ali e eu era o primeiro a chegar sempre. E assim, ou no Dia das Crianças, aí a gente ia pegar um brinquedo mais baratinho, era na DB Brinquedos, mas era perto, assim. Era no shopping. A Laura era no shopping Iguatemi, a DB Brinquedos era 2 quadras do shopping Ibirapuera, que eram os dois shoppings que tinha em São Paulo. Tinha a Mesbla, que hoje nem existe mais, o Mapping, Shopping Iguatemi, Shopping Ibirapuera e a DB Brinquedos. E eu me lembro disso, assim, a paciência que esse cara tinha comigo, assim, era sobrenatural. Sobrenatural, gente. E a atenção, a amizade. Eu sou palmeirense, meu avô era santista, fanático, assim. E a gente, assim, ia assistir jogo junto, tirava sarro. Era uma época que as pessoas de times diferentes ainda iam no estádio junto, quando era pequeno. Era outro mundo, entendeu? Mas assim, o que eu me lembro dele, que eu queria ressaltar aqui, é que ele não foi uma pessoa perfeita. Eu não sei também se ele traiu minha avó ou não, eu acredito que sim, tá? Ele era muito mulherengo. E assim, quando ele já estava bem velho, que eu já era adulto, eu sempre fui muito tímido. Hoje eu sou bem menos, e né, quem me conhece nem parece, porque eu desenvolvi uma personalidade muito dominante, né? Enfim, eu sou um mentor, um consultor, eu dou palestra, mas eu já fui muito tímido, assim, de fazer o trabalho escrito para não ter que falar lá na frente. Hoje, se fosse eu na aula, eu falo, não, eu falo em todos os trabalhos, eu quero falar em todos os grupos para dar opinião em todos os grupos. Eu mudei um pouco as minhas características. Mas o meu avô era impressionante, por exemplo, a gente ia numa lotérica. E eu, sei lá, com 20 anos, moleque, sei lá, 17 anos, molecão, todo tímido. E ele, velhinho, baixinho, careca, ele chegava, ô, minha maravilhosa, a gente veio aqui fazer um joguinho. Ele começava a falar, a mulher lá ficava totalmente encantada, literalmente seduzida pela forma que ele falava. Eu ficava impressionado com isso. Ele tinha uma autoestima gigantesca, mesmo sem ter aparência correspondente. Se bem que assim, quando jovem, deve ter tido uma boa aparência, mas eu já cometi isso, eu conheci ele bem velhinho, já com dentadura e tudo mais, aquela coisa, né? Mas enfim. E era uma outra época também em relação aos idosos, não tinha os mesmos cuidados que tem hoje. Tipo, hoje acho que tem fixador de dente, tem... Naquela época tinha uma dentadura que você tirava e punha, não tinha implante de cabelo, teria coisas estéticas que ele poderia ter feito. Mas enfim, ele tinha uma autoconfiança e é a pessoa assim da minha família de sangue que eu mais amei.
entende? Mesmo não tendo o meu sangue. De todo mundo da minha família, é a pessoa que eu fiz mais próximo. Aconteceu muitas coisas na minha vida, muitas pessoas morreram, teve separações familiares, coisas muito sérias. Mas assim, eu tenho uma gratidão por ele imensa, imensa. E assim, eu fui num evento de inteligência emocional, uma imersão, uma das primeiras que eu fiz. Eu fiz várias, né, para me desenvolver. E nessa eu tinha que escolher três pessoas que seriam os meus exemplos na vida. E a primeira pessoa foi Jesus Cristo, obviamente, embora seja Deus em carne, e eu escrevi todas as características dele que eu adorava. A segunda foi o meu avô. A energia, a luz que ele passava, sempre positivo, sempre fazendo novos amigos, sempre aberto. Às vezes eu queria ser assim e não consigo, entendeu? Mas era maravilhosa a energia dele. E a terceira que eu escolhi foi o Bruce Lee, pela obstinação. Ele até se prejudicou um pouco na vida por ser muito obstinado. Teve problemas de coluna, por treinar demais, treinar errado, lutar com um cara com quatro vezes o peso dele, às vezes ganhava, às vezes perdia, mas assim. Então eu escolhi essas três pessoas. Mas para vocês verem o tamanho que Antônio Pacheco Guerreiro, meu avô Ica, representa para mim, eu podia escolher qualquer três pessoas no mundo, entendeu? Sei lá, desde Winston Churchill, Margaret Thatcher, ah, pessoas importantes, icônicas de épocas diferentes da história, e eu escolhi o meu avô. Ele marcou muito, muito a minha vida. E assim, algumas lições que eu daria se fosse eu falando como ele. Primeiro, seja positivo em tudo. A vida vai te bater, vai te gerar dificuldades de qualquer jeito. Se você já for negativo em relação a ela, você vai ter a própria dificuldade da vida e a sua energia. Então mantenha uma energia boa. Segunda coisa, é muito mais fácil conquistar as pessoas com um sorriso do que com uma cara fechada. Não sou eu falando, é a sabedoria dele falando através de mim. Terceira coisa, se você está sem dinheiro, seja criativo. Quantas vezes em períodos de baixa, que ele teve várias oscilações, ele levava a gente no Parque Ibirapuera, levava a gente lá, que a gente morava ali perto do. Meu prédio, dos meus pais, esse primeiro, na infância, era na frente daquele ginásio do Ibirapuera. Então ele levava a gente para subir naquele cavalo, então eu comprava um sorvete baratinho, mas fazia parecer que a gente estava na Disney. Então, em circunstâncias difíceis, seja criativo. Quarto, seja paciente. Esse cara tinha uma paciência com a minha avó. Minha avó era uma pessoa que tinha uma personalidade muito difícil. Muito difícil. Sempre ela queria mais. Você dá um carro para ela, ela fala, ai, por que que não veio com laço? Você dá uma Ferrari para ela, ai, mas tem uma outra Ferrari que é, sabe? Ela sempre tinha essa visão de falta das coisas. Então ele era um cara que ele tinha uma, nossa, uma paciência incrível. Minha avó foi muito importante para mim, me criou, eu amo ela, mas ela era uma personalidade difícil. Então eu aprendi com ele essa questão, é uma lição. Você ser paciente com pessoas difíceis, respirar 200 vezes assim, só responder quando não tiver mais nenhum jeito que você precisa alinhar aquilo, senão aquilo vai atrapalhar a sua rotina. Deixa eu ver mais uma. Uma quarta, seja confiante. Sempre onde ele chegava, ele já chegava chegando, entendeu? Ele era um cara que, putz, você independente de quem tivesse na sala, pô, vou dar um exemplo, sei lá, tá vamos pensar algumas pessoas que seriam tidas como autoridades hoje. Tá, puta, é tão difícil, porque hoje eu não consigo ver autoridade nas pessoas, eu vejo a autoridade de Jesus Cristo. Mas vamos lá, tá o Trump numa sala, conversando com o Elon Musk, que é considerado uma autoridade pelos jovens, né, pelo dinheiro dele, o Jeff Bezos e sei lá, vamos pegar alguém. Nossa, é difícil pensar em alguém que passe autoridade hoje em dia. Aqui no Brasil, menos ainda. Difícil, tá todo mundo tão comprometido moralmente. Hum, Putz, não, eu ia falar o da França, pelo amor de Deus, aquele cara que apanha da mulher. Não, deixa eu pensar. Não, vamos pegar esses três para ficar mais tranquilo aqui. Então tá lá. O Donald Trump, uma autoridade política. O Elon Musk, uma autoridade criativa, um bilionário de criatividade. E o Jeff Bezos, uma autoridade comercial. Grande comércio da Amazon e tudo mais. Vamos colocar um cara mais, o Bill Gates, uma autoridade também do ramo da informática, mas que o povo mais antigo conhece, enfim. Estão lá conversando, e o amor não sabe nem falar inglês. Ele ia chegar lá, what's up, e ia improvisar, e ele ia conseguir desenrolar, entendeu? Ele tem uma autoridade, o que me leva para a última característica dele, seja desenrolado. Então, se você tem um problema de comunicação com alguém,
se adapte à linguagem da pessoa para alcançar aquilo que você quer. Meu avô fazia muito, muito, muito isso. E assim, meu avô é um cara incrível, é uma pessoa que eu amo demais, e eu queria registrar aqui, os meus patriarcas, a vida dele. Deixar algumas observações. O meu avô, quando ele se casou com a minha mulher, ele teve um filho biológico. Eu não vou expor aqui essa pessoa mais velha que eu, mas esse filho biológico, ele foi, de certa forma, relegado a um segundo plano em relação a nós. Então ele nos colocou quase que na condição de filhos. E assim, é lógico que eu espero que ele tenha se alinhado em relação a isso, acredito que sim. E esse filho, ele conseguiu ser um grande produtor, um grande profissional na área dele. Não vou expor ele aqui no meu vídeo, mas é um cara muito bem sucedido e que eu sei que ele deve ter sofrido um pouco com isso, principalmente na infância e na adolescência. Mas eu espero de verdade que ele tenha alinhado o seu coração e com o pai antes do falecimento, porque ele teve no enterro e foi bem bacana revê-lo no enterro. Nesse enterro, gente, que foi o enterro do meu avô, quando meu avô morreu, eu fiquei com o corpo dele. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias sem dormir e fizeram um velório longo na cidade, uma cidade interior de São Paulo, chama Américo Brasiliense, que ia ser o enterro. Eu fiquei lá o tempo inteiro com ele, beijando ele, segurando a mão dele. E quando ele foi, eu falei uma frase que foi a seguinte: se foi o melhor de todos nós. E aí, citando muito Jesus, porque Jesus não julgava, não por causa das coisas que o cara fez, não por causa sabe, é o mais certinho, mas não, mas pelo coração dele. O coração dele vibrava amor. E o apóstolo Paulo ensina que Deus é um amor. Tem até aquele texto que fala o amor é paciente, o amor, que são várias coisas, né? O amor não se vangloria, enfim, que tem os 15 atributos do amor. O meu avô tinha praticamente todos esses atributos. Eu nunca vi meu avô ficar irado, eu nunca vi meu avô ter inveja de alguém, eu nunca vi ele se vangloriar, sabe? Ele suportava tudo, então assim, ele tinha alguns defeitos, como todo ser humano tem, mas ele era um cara que era o puro amor. Ele marcou muito a minha vida e eu quero deixar registrado aqui na internet esse nome desse grande homem, Antônio Pacheco Guerreiro. Ele foi um guerreiro em vida, mas não no sentido de ser o mais forte, o mais poderoso, mas de ser uma pessoa que conseguiu trazer luz para esse mundo, mesmo com o mundo tomado em trevas. Eu me lembro uma vez, esse meu avô, ele era afrodescendente, que usava na escola, e na minha escola, era uma escola para descendente italiano, uma escola muito elitizada, ficavam brincando, olha o seu motorista, e nos anos 80 tinham brincadeiras piores, que eu nem vou falar aqui. E eu partia pra porrada com os caras, literalmente, partia pra porrada. Até com os caras maiores, trocava soco e tal. Meu avô chegava e falava, Lucas, esses moleques são uns imbecis, eles não têm nem cérebro. Perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem. Então, assim, você vê que algumas palavras deles, eles não sabem o que eles fazem. Até me lembro um pouco as palavras de Jesus. Ele não guardava rancor de ninguém, entendeu? E, enfim, foi um homem grandioso, grandioso. Eu ergo todas as taças do mundo para esse homem, tá? Toda a salva de palmas, todas as reverências. E é uma honra poder estar gravando esse vídeo para você. Agora vai um aspecto que pode ser polêmico, mas não interessa. O céu ele tem muitas moradas. Eu estive num lugar chamado Escola do Profético Sobrenatural, em que você aprende a interagir com anjos e acessar o céu. E eu vi meu avô lá. Eu interagi com ele lá. E lá ele tá com uma aparência muito diferente da que ele morreu. Muito diferente. Ele tá com uma aparência forte, jovem. Mais jovem do que eu sou hoje. Cabeludo. Com umas correntes. Talvez uma adolescência que eu não vi dele. Mas enfim. Ele tá diferente do que eu imaginava. Mas assim, o coração dele, o espírito é o mesmo. E você pode não acreditar nisso, não importa. Porque assim, se você ligar o fogão e falar que o fogo não queima e puser a mão no fogo, sua mão vai queimar. Mas eu estive com ele relativamente recentemente. E foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. E uma coisa que aconteceu lá que é bem polêmica é que lá algumas pessoas não têm acesso a algumas informações e ele tem. Outras não têm. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas ele sabe que a Melissa existe, ele sabe como que está a minha vida. Então foi uma experiência maravilhosa e eu sei que você vai ficar sabendo disso. Então eu quero te dizer só uma coisa.
Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Você sim. Foi alguém que me estendeu a mão nos piores momentos. Ó, Antônio Pacheco Guerreiro. Os. Fica aqui minha homenagem. Se algum dia eu morrer, isso vai ficar gravado para sempre. Eu vou gravar backup até o infinito, tá bom? Todo o meu coração é seu.